eu vou falar sobre os precedentes vinculantes à luz dos princípios constitucionais. Com a força vinculante que se tem atribuído aos precedentes no sistema jurídico nacional, alguns princípios constitucionais merecem ser repensados com o escopo da adequação a esse precedente. O primeiro princípio que a gente vai falar é do princípio da isonomia, que há muito tempo se parou de visualizar a isonomia meramente formal, que o que é? Onde todos eram iguais perante a lei, buscando ser enquadrado materialmente, onde o tratamento deveria ser igual na medida das desigualdades. Atualmente, diante da teoria dos precedentes, não se fala mais em isonomia perante a lei. A gente se fala em isonomia frente ao direito. Nesse sentido, a expressão lei, constante no artigo 5º da Constituição Federal, deve ser interpretada no sentido de norma jurídica, qualquer que seja ela, de quem quer que ela emane. A partir dessa ótica, a isonomia não reflete somente o tratamento aos particulares, o tratamento ao poder público, ao poder da edição das leis, na atuação da administração pública, agora deve ser observada perante as decisões judiciais. Assim, não se pode admitir que o mesmo caso concreto, enfrentado por jurisdicionais diferentes, receba decisões diferentes. A vincularidade dos precedentes é justificada pela necessidade de igualdade, e a igualdade é atingida através da seleção de aspectos do caso que deve ser julgado, que devem ser considerados relevantes, para que esse caso seja considerado semelhante ao outro e decidido da mesma forma. De igual, não se admite a hipótese inversa, pela falta de um correto cortejo das circunstâncias fáticas. Não se dê um tratamento diferenciado quando se tratar de sujeito e circunstâncias diferentes. Qual a segurança jurídica? Como se extrai do artigo 5º da Constituição Federal, não se permite que nenhum ato normativo do Estado atinja situações consolidadas no passado, assegurando seu respeito ao presente e no futuro. Há, contudo, que se assegurar o presente e o futuro, justamente para que o indivíduo paute seu comportamento e sua conduta. Há uma dimensão pública, pois as soluções dadas pelos judiciários doutrinam a sociedade, criando uma previsibilidade do resultado de certas demandas. Assim, quanto mais uniformizada a jurisprudência, mais se fortalece a segurança jurídica, gerando um jurisdicionamento, um modelo seguro de conduta, induzindo confiança, possibilidade de uma expectativa legítima ao jurisdicionado. A orientação jurisprudencial predominante em um determinado momento presta-se ao que o jurisdicionado decida se vale ou não a pena recorrer ao Poder Judiciário em busca de reconhecimento de determinado direito. Qual a motivação dessas decisões? Concedido, toda decisão judicial deve ser fundamentada sobre pena de nulidade. E de tão importante a renomada doutrina que defende a tese de inexistência, contudo, minoritária no Brasil. Decisões que se reportam exclusivamente a artigos de lei ou empregam conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no caso concreto, invocando motivos genéricos comum a toda decisão, não pode ser compreendida como fundamentada. Trata-se de uma decisão tautológica, ou seja, que conclui confirmando uma premissa que já foi confirmada, ao invés de estar justificando. A título de ilustração, imagine a seguinte decisão muito comum no foro: indefiro a tutela antecipada por faltar a verossimilhança das alegações representadas e perigo in mora, ou nego seguimento ao recurso por ser manifestamente contraditório à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal de Justiça, o que difere tal decisão de qualquer outra. Nesse ponto, cumpre recordarmos as funções da fundamentação. As fundamentações da decisão judicial exercem duas funções primordiais, uma introprocessual, outra extraprocessual, compondo o devido processo legal em um aspecto substancial. A primeira irradia-se internamente no processo, serve de base para uma elaboração dos recursos.
visibilizando um controle interno da decisão judicial pelo tribunal, ao rever as questões de fato ou de direito. No que se difere a segunda função, serve para dar publicidade ao exercício da função jurisdicional e, com isso, permitir o controle das decisões pelo povo, viabilizando a democracia por meio do controle difuso da atividade judiciária. Assim, diante da teoria do precedente, a função extraprocessual deve ser reforçada, identificando exatamente as questões de fato que se reputam como essenciais ao deslinde da causa e se delimite precisamente a tese jurídica escolhida, justamente porque a fundamentação será a norma geral, um modelo de participação daquele processo e para os demais órgãos do judiciário, haja vista ser legitimante da conduta presente. Eu vou falar só sobre a norma geral, jurídica geral e individualizada, porque em toda decisão judicial haverá vários capítulos, como as normas gerais e como as normas individuais. A norma geral, constante da fundamentação, é a norma identificada a partir de um caso concreto, ou seja, um problema concreto e, diante disso, busca a solução geral prevista pelo legislador. A norma geral, que está na fundamentação da decisão e que foi constituída pelo juiz a partir de um caso concreto, chama-se precedente, como é mencionado no artigo 479 do CPC. Ao se afirmar que há um precedente, se está afirmando que há uma norma geral que já é identificada por outro magistrado como aplicável ao caso concreto. O precedente não é formado pela norma jurídica individualizada. Ela é formada pela norma geral, construída por outro juiz ou tribunal diante de um caso concreto.